Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa do EmpreendaCast, Arthur Rufino, beleza? Maravilha. É o seguinte, o Arthur, ele é o cara que está à frente da JR Diesel. Tive o prazer de conhecer o Geraldo, né? Pai do Arthur, que é um dos caras mais sensacionais que eu já conheci. E o seu pai rasgou elogios pra você no episódio. Depois eu fui pesquisar o Arthur em si que ele falou. E eu conheci um cara fantástico. Que família de gente fantástica, né, velho? Como diz meu pai, a porrinha é boa lá. Foi sensacional, cara. Já é de costume do EmpreendaCast que o convidado assina com a música que ele curte. O que você deixa aí de legado pra galera criar uma empatia contigo no gosto musical? My Hero, Foo Fighters. Aí, pronto. Solta esse som, Thiaguinho. Hoje tem! There goes my hero. Watch him as he goes. There goes my hero. He's ordinary. Eu queria saber o seguinte, Arthur. Como é que nasce o Arthur empreendedor? Me conta, se você fosse escrever um livro hoje, o primeiro capítulo seu, eu queria que você contasse do jeito que você escreveu o seu livro. Cara, eu era o improvável, na verdade, porque você crescer numa família onde o seu pai, com aquele jeito que preenche espaço, energia lá em cima, agressivo nas vendas e etc., é a referência de sucesso. Se você nasce oposto, você é o fracasso, né? Entendi. Então eu cresci com um mindset de que eu não seria empreendedor, eu não seria agressivo, eu não teria o mesmo nível de sucesso do cara. Tinha também a questão de onde ele veio, né? O cara veio de favela, etc, blá, blá, e eu olhava pra aquilo e falava, cara, eu não consigo fazer isso. É impossível. E então o Murilo Gun até brincou uma vez que ele teve uma vida muito difícil quando criança porque ele nasceu rico, e eu me via nessa situação. Eu nasci em uma condição boa, e isso foi um fator limitante na minha vida, porque você fica meio burro, né? A vida tá meio resolvida pra você, então você não é desafiado. Então o tempo todo foi uma construção de o que eu sou, já que eu não sou Geraldo, né? Em algum momento ali eu começo por até um incômodo de estar recebendo um salário dentro da empresa sem fazer grandes coisas. Eu era vagabundo pra caramba também. Eu começo a tentar criar um espaço dentro da JR onde eu consigo ser essa pessoa que tem seu caminho, né? E aí começa. Viajo pra um canto, entendo um pouco desse negócio, eu sou muito observador, então eu começo a usar o meu silêncio, o meu olho, para começar a entender esse negócio com uma visão diferente. E à medida que a gente vai desenvolvendo isso, a gente começa a fazer a JR 2.0. E a JR 2.0 vai tomando uma forma que daqui a pouco meu pai, que era aquele perfilzão, eu falo assim, pô, isso aqui não é mais pra mim. Entendi. Então aconteceu, não é uma coisa que instalou. Quando eu percebi, já tinha nascido propósito, já tinha nascido um monte de coisa dentro de mim que não... Você tem irmãos? Como que é? Eu tenho 2 irmãos. O Guilherme é a cara do meu pai, né? Da agressividade, o negócio da venda, e mão na massa e etc. Então ele era o sucessor óbvio. Eu falaria, qualquer um da família falaria que ele seria, inclusive ele. E a minha irmã nunca trabalhou com a gente. E ela acabou engravidando cedo, etc. Foi morar no interior com o marido e tem a vida dela Seguiu lá. a vida dela lá. Do jeito que ela gosta. Mas vocês cresceram ali nos corredores e no ambiente da JR. Literalmente. Então, a primeira vez que a gente foi pra Disney, eu tinha 9 anos. Queremos dólar. Meu pai falou, quer dólar, vai trabalhar, né? A gente foi lá pintar muro, etc. Começou brincando assim. Esse bichinho do trabalho pegou meu irmão cedo. Meu irmão tinha 7 nessa época do pintar muro e ele curtiu desde o começo. E eu até engrenava, eu era preguiçoso pra cacete, até engrenar mesmo, foi um tempão aí. Entendi. E nesse tempo todo, você é o do meio ou eu sou mais velho. Você é o mais velho. Nesse tempo todo ali que você viu aquilo, você entende que, tipo,
beleza, é o trabalho do meu pai, não tinha despertado em ti esse lance de, cara, eu tenho condições de ser o Geraldo 2.0, né? Uhum. Que momento que você começou? Como é que foi os lances, assim, de... Primeiro, né, como é que você passou do lance de não ter interesse, né? E aí você falou, pô, tô vendo alguma coisa, você foi estudar fora, como é que foi isso? A gente quebrou em 2003, né? Quem conhece a história do JR sabe que em 2003 a gente teve uma quebra grande. Uma empresa que a gente tinha de concessionárias quebrou, faliu, e a JR Diesel, que é a empresa de desmontagem, absorveu essa falência e entrou em concordata, não era nem RJ na época. Uhum. Ficamos 5 anos em concordata. Foi um período bacana porque eu e meu irmão a gente deixou de ser playboy, isso foi muito importante na nossa formação, isso. A gente teve que redesenhar a nossa vida ali. E meu pai também... A selva mesmo. Foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo. Eu não posso falar que a gente sofreu um segundo com essa história. Foi muito interessante. E meu pai também mudou, ele percebeu o que ele estava fazendo, né? Que a gente estava... hoje é fácil falar, né? E se explicar, mas a gente sabia o preço das coisas e não sabia o valor das coisas, né? Então a gente estava nessa pegada. Então foram 5 anos de mudança de mindset, etc., mas também de oportunidade de aprender a JR na marra, e principalmente uma JR pobre. Uma JR que estava tentando se reinventar ali, se reestruturar. Então o meu irmão, comercial, operacional, entende tudo de um caminhão, entende tudo da peça, e eu quietinho ali. Eu olhava para o marketing, etc., mas olhando, prestando atenção em tudo o que acontecia. Ainda, vamos lá, vagabundo, etc., vamos lá. 2007, 2008, quando começa a finalização da concordata, é um momento onde eu comecei a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar com 16 anos, em 2000. Então eu já tava com 8 anos ali com a minha namorada. Falei, puta, daqui a pouco eu vou precisar mostrar algum tipo de resultado pra moça aqui. E não dá pra continuar sendo vagabundo. E aí que comecei a querer justificar meu salário lá dentro. E aí comecei a construir um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Mas você fala de estudar, eu tentei várias vezes a questão da faculdade, nunca me encontrei dentro de faculdade, eu fiz 4 cursos diferentes, nunca passei do segundo semestre. Mas à medida que eu fui experimentando criar essas células, entre aspas, dentro da JR, a célula terrorista eu chamava, onde eu criava as minhas mini startups lá dentro, então vamos provocar uma mudança no processo de desmontagem, o armazenamento de peças. Então eu ia fazendo, meu pai nem... Você ia experimentando dentro da JR. Isso, e talvez meu pai nem acreditasse muito que aquilo ia dar certo, ele tinha o jeito dele lá, tinha dado certo em algum momento, o que ele fazia. Ele nem acreditava muito, mas falou, pô, pelo menos ele tá trabalhando, deixa ele fazendo aí, né? Não tá me enchendo o saco, né? Exato. E aí começou a dar resultado num canto, chama a atenção de um cliente na outra, traz uma parceria nova na outra. Aí em algum momento eu falei, pô, deixa eu começar a viajar para entender esse modelo de negócio lá fora. Eu estive em 9 países durante 3 anos, foram várias viagens, e foi muito bacana, porque eu vi que a gente era avançado em muita coisa, mas tinha, e nenhum dos modelos dos 9 países servia para o Brasil. Mas todos eles, se você pegasse um pedacinho, dava para formar o nosso Lego aqui. E eu tinha um incômodo enorme lá, que era a questão da forma que a JR tinha que lidar com o fato do resto do mercado ser ilegal. Então, o que acontecia? Para um desmanche ilegal funcionar, você precisa da conivência da polícia. Precisa ter uma corrupção funcionando ali, senão ele não funciona. Quando chegava uma tentativa de fiscalização corrupta na JR, o que garantia que o cara não ia levar dinheiro não era o fato real de eu não ter nada roubado lá dentro. Era porque meu pai tinha o poder de comunicação fora da curva, mas não tinha lei. Ninguém sabia qual era a regra do nosso mercado. Então o cara tinha que acreditar no Geraldo, ponto final. Eu olhava aquilo, eu era tímido, caramba, eu falei, cara, o dia que for a minha vez de fazer isso, eu vou enfiar a mão na cara do policial e falar que eu sou bandido. E eu vou ser preso por ter enfiado a mão na cara dele. Então eu preciso pensar um processo que seja claro e transparente o suficiente para que qualquer fiscalização que chegue aqui veja tecnicamente que tá tudo certo e eu não preciso ter o poder de comunicação do meu pai. Legal. Eu só queria fazer uma pausa pro cara que caiu nesse episódio, que talvez não conheça o Geraldo, não conheça a JR. Explica o que a JR faz pro cara que tá mais ou menos a 10 minutos desse podcast sacar do que a gente tá falando, porque a gente já deu uns spoilers aí, né? A JR é a maior empresa de desmontagem de veículos da América Latina. A gente é especializado em caminhões e ônibus,
E o nosso processo foi o responsável pela construção da lei do desmanche no Brasil. Então ele é quase uma cópia do que a gente faz. E basicamente compramos veículos em final de vida, seja por condições técnicas, administrativas ou econômicas, desmontamos esse veículo e vendemos as peças. Legal. É basicamente isso que a gente faz. E arremata nos leilões da vida também, que aí leilão, faz parte do... frota, tem 1 milhão de fontes, a Legal. principal é o leilão. Você viajou 9 países olhando esse processo ou analisando o ciclo de vida de um veículo? Cara, eu fui muito cru profissionalmente, lembrando que apesar de trabalhar desde 2000 na JR, eu não fazia grandes coisas, mas eu tinha essa qualidade do olhar, eu observava muito bem as coisas. Então, à medida que eu fui visitando cada um desses países, com demandas muito diferentes em relação a esse mercado. Então, você pega a Argentina, ela tinha um perfil mais parecido com o Brasil, que a peça ela tinha uma relevância alta por ser barata. Estados Unidos, era uma questão de acesso à peça. Uma boa parte das peças deixavam de ser vendidas pela rede de distribuição de novas, a sua única opção era usada. Turquia era uma coisa, a Alemanha era outra. E aí eu começo a pegar pedacinhos desse troço e sem pensar numa construção de lei nada, era uma questão de proteção contra uma fiscalização corrupta. Eu começo a construir na JR Diesel o que eu entendia que poderia ser a regulamentação do setor. Legal. Então, o que seria o desmanche ideal no Brasil? Ele funcionaria assim, ele teria rastreabilidade de peças dessa forma, etc. E aí eu vou moldando e à medida que vai dando resultado, eu vou ganhando tanto budget para começar a investir, quanto credibilidade dentro da empresa. Em 2011, quando tudo isso fica pronto, foram 3 anos aí desse processo, eu já tinha implantado um RP parrudo lá dentro, eu tinha mudado todos os processos, a gente chegou a atender todas as exigências para certificação ISO 9001 e 14001, mudei treinamento de funcionário, mudei boa parte da equipe também, a marca mudou, toda a comunicação visual. E quando assim, foi acontecendo isso, não foi um planejamento. Então, quando a gente parou, a gente olhou e falou: caramba, olha o que a gente fez. Era um desmanche com aspecto hospitalar, de limpeza, de organização. Sem uma gota de óleo. Exatamente, era muito limpo. Com um atendimento superior a uma concessionária. Então, as pessoas visitavam e falavam assim: pô, isso aqui parece uma concessionária. Eu falei: cara, não fala mal do meu desmanche, porque a gente é superior. E aí eu falei: bom, legal, o nosso cliente está sendo impactado por isso, mas ele já era meu cliente. Então, o que eu vou fazer com esse resultado, né? E aí que a gente olhou muito para a imprensa, porque assim, um desmanche falar dele mesmo é a mesma coisa do, sei lá, um ex-presidiário falar que agora ele é bacana. Por mais que ele seja, alguém precisa validar aquilo. Então, a gente foi atrás da imprensa e começou: olha, somos esse bicho esquisito chamado desmanche legal. Quer conhecer? E aí, para nossa surpresa, a gente imaginou que vinha a mídia comum, que ia falar com o povo geral. E o que deu de reflexo foi a mídia especializada, de negócios. Então, a gente saiu Isto é Dinheiro, Época Negócios, Exame e por aí vai. E aí, o que começou a acontecer foi o retorno. O retorno não foi de mais clientes, não foi da população sabendo que existe o desmanche legal, foi de negócio. Foi de seguradora nos procurando, de governo nos procurando, montadora, fabricante de autopeças. Toda a cadeia automotiva, foi chacoalhada, ou até extra automotiva, que sempre quis conversar com o fim de vida do veículo, de repente percebeu que existia um ente para conversar. Então foi sensacional esse período. A gente começou a entender também desdobramentos do nosso negócio. Até então a gente era comprador de caminhão batido para venda de peças. E daqui a pouco a gente começa a ver que a gente é uma solução de desmobilização de frota, para frotas complexas. Então você vai vender um caminhão que está em perfeitas condições e tem mercado, beleza, então você vende lá. Mas se você tem um ônibus que está saturado o mercado e você não consegue vender, você está acumulando no seu pátio, ele está num range de preço que faz sentido para desmontagem, mesmo que ele não seja batido. A gente começa a desmistificar a questão do carro velho. A gente desmonta caminhões com idade média de 7 anos. A idade média da frota é de 18. Então, a gente começa a também perceber quais são os dados, quais são os indicadores do nosso negócio que servem para outras empresas. Entendi. Qual o tamanho do mercado que a gente está falando de desmanche? Tem alguns números pra gente ter uma noção? Porque assim, vou te falar, quando a gente fala de desmanche, até mesmo quando você falou dos Estados Unidos, eu fico imaginando aquela máquina que pega o carro,
manja dos filmes, pega o carro, joga numa prensa com duas bigorna imensa, amassa aquela parada e vira ferro, sabe? Aí você fala, pô, tem um monte de coisa legal ali que daria pra aproveitar, né? Exato. É que também estamos falando de uma empresa de um país completamente inflado de consumo, deve ter carro lá pra cacete, e aí os caras têm que destruir mesmo, nem dá tempo de voltar isso pra cadeia, né? Mas aí quando a gente fala no Brasil, e a gente vê que existem diversas concessionárias que vendem seminovos, e tem cara que só vive desse negócio, né? Porque a gente sabe que quando você tira o carro da concessionária também você já perdeu uma puta grana. Então às vezes quem manja de comprar o seminovo, etc, sabe que é bem vantajoso. E no Brasil é muito latente isso pra tudo que é lado. Quando a gente fala de caminhão, aí eu perco minhas referências. O que a gente tem de dado do tamanho disso no Brasil, quanto movimento, o que você tem? O Brasil, a gente... todo o mercado de desmanche é tudo estimativa, né? Porque boa parte dele é ilegal e o ilegal você não controla. E aí vai pra debaixo do tapete. Exato. Então, a gente estima que é um mercado de aproximadamente 2,5 bi, 3 bi, contra 20 bilhões do mercado de peças novas, de reposição. Então, só para ter uma referência. Legal. Aproximadamente 25, 30 mil desmanches no Brasil. Legais ou... Geral. Tudo? Geral. Esses 3 bilhões inclui o ilegal, que a gente chuta que tá girando em torno de 70% a 80% do mercado. E o que é o ilegal nessa conta que a gente faz? É o mercado negro e o mercado cinza. O mercado negro é o cara rouba e ponto final. E o mercado cinza é o cara que desmonta aquilo que não poderia estar sendo desmontado. É veículo com documento, não baixado, é veículo com multa, é veículo com dívida, é veículo de fraude de seguro. Então não foi roubado. Ele simplesmente não poderia estar sendo desmontado. Deram um fim nele de outro jeito. Exato. Então é o mercado, a gente chama de cinza. Então a gente estima que de 70% a 80% do mercado seja isso. Outros números, vamos lá. Cara, só sobra 20% pra... Agora explodiu minha cabeça, que se só sobra 20% pra você e você é a maior da América Latina, se o negócio tivesse de fato uma limpeza pra ser tudo legal, ia ser absurdo de grande. O mercado legal, 20% parece pouco, mas tem bastante gente legal. Sim, tem bastante gente legal. E o desafio hoje, e é por isso que a gente começa a se movimentar nesse sentido, desde que a gente começou a ensaiar esse negócio de ir para a imprensa, a gente já fala, olha, venham conhecer o JR, desmanches concorrentes, venham aprender nosso método, as nossas portas estão abertas, a gente dá o sistema, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Porque justamente para regularizar. Eu não quero brigar com os 20%, eu quero brigar com os 80%. Eu quero reduzir crime, e não é porque eu sou bonzinho, eu quero reduzir crime porque eu ganhei dinheiro. Agora, fazendo um paralelo, o mercado americano, em 2012, um dos resultados dessa assessoria de imprensa foi uma notícia sobre a gente no Merger Market, do Financial Times. E aí, disso, veio uma oferta de compra de um grupo americano, o maior desmanche do mundo. Eles são 570 pontos de desmanche nos Estados Unidos, desmanchando 800 mil veículos por ano. É surreal. Eles são 570 pontos e um vende peça do outro, né? Desses 570. Então, para fazer a logística entre desmanches, eles têm a terceira maior frota de caminhões dos Estados Unidos, com 6 mil veículos, e eles faturam 9,4 bilhões de dólares por ano. É uma empresa de capital aberto, etc. Ou seja, tem desmanches no mundo maior do que muita empresa do mercado tradicional no Brasil. O Japão, por exemplo... Só o Japão desmonta 3,6 milhões de veículos por ano. O Japão manja de reciclar as coisas. Demais. E com um mercado interno para peça usada muito pequeno. O Japão é exportador de peça usada para 74 países que também compram seus veículos usados. Então o mercado de desmanche é um monstro que nem começou a ser explorado no Brasil. Entendi. Se você comparar com outros países. É só o começo do iceberg quando a gente fala disso. Exatamente. E por que vocês se especializaram em caminhão, pra quem não conhece a JR? A JR nasceu de um acidente, literalmente, em 85. Meu pai tinha 2 caminhões puxando adubo na época, enquanto ele trabalhava no Play Center ainda, que era um parque de diversões aqui de São Paulo.
E aí esses 2 caminhões, um bateu no outro. E aí a única forma de recuperar o investimento que eles perderam fazer um ali Frankenstein. era desmontando na oficina do José Rufino, por isso que é JR, que era meu tio, meu tio. E ali nasceu a JR. A JR quebrou a primeira vez em 87, quando meus tios fizeram uma gestão não muito boa ali, e meu pai saiu do Play Center só pra fechar a JR. Quando ele tentou fechar a JR, sobrou gente ele não queria demitir, e ele resolveu continuar tocando. E é aí que nasceu a JR que vocês conhecem hoje. Isso aí, tem um episódio completão que o Geraldo conta tudo isso. Mas é legal a gente falar do caminhão, porque uns números que eu puxei na época, aí eu queria validar contigo que tá lá com a cadeira de CEO da parada e vendo os números, que vocês tinham condições de até 95% de reciclagem do caminhão. Faz sentido esse número? Qual o destino das paradas, assim, além das peças? O mercado de caminhões é um mercado... Por que a gente escolheu ele, né? Nasceu desse acidente, mas por que a gente nunca saiu do caminhão? A rentabilidade é maior do caminhão versus o carro, né? Então, se é para investir em alguma coisa e tem tanto mercado para crescer, vamos nos manter aqui. Mas a questão das partes também tem essa questão do aproveitamento ser maior. Porque um acidente de caminhão estraga muito pouco do que é caro no caminhão. Você estraga a cabine, você estraga essas coisas que não é relevante pra gente, porque caminhão não tem um apelo estético. Mas o powertrain lá, o trem de força do caminhão, normalmente sai intacto dessa história. Então você tem muito essa questão do aproveitamento em peças. 80% é reuso, então é peça que vai ser reutilizada. 15% são os recicláveis, então plástico, metal e afins. E 5% é aquilo que ou não é reciclável, ou não tem valor ou demanda daquele material para poder virar receita. Então 5% é descarte comum. Uma vez a gente conversando nos cafés e nos almoços da vida, você me falou do pneu. O pneu ele é valiosíssimo, né, na reciclagem, porque pneu de caminhão é caro pra caramba, né? Sim. A gente tem pneus em todas as condições lá. A gente tem pneu para reuso, porque veio um caminhão, sei lá, que tinha acabado de trocar o pneu ou era muito novo. A gente tem pneu para recalchutagem, então é um pneu que está em boas condições estruturais, tem mas suco em vai si. vai ser trocado só a banda. E tem pneu para reciclagem, que vai virar asfalto, vai virar queima, vai virar qualquer coisa. Pista de kart. Exato. Ou boia de parque aquático. Grama sintética. Grama sintética, isso aí. Chinelo, né? Tem de tudo. Então tem 1000 aplicações pro pneu. Pneu é o tipo de coisa que nunca tem estoque. Ah, legal. E aí você também comentou que na época dos leilões você nunca pegou um caminhão com o pneu bonitão, né? Leilão já é uma coisa mais complexa. Já chega umas paradas assim. Um rádio você já conseguiu pegar no leilão? Duvido. Com Não, rádio, não. é. A gente conhece esse mundão. Agora, cara, quando a gente vai pro mundo do carro, que é absurdo, né? É absurda a frota de carro. Você vislumbra alguma coisa ali ou você acha que ainda é uma seara que não dá pra mexer? A JR Diesel, como nunca vai mexer com carro. Entendi. Em nenhuma circunstância. Tá. Então, tudo que a gente desenha de futuro é uma potencial spin-off da JR Diesel, que aí sim ela trata o mercado como um todo. A gente tem planos muito fortes nesse sentido, a gente pode explorar isso, mas é uma segunda fase onde a JR cria um bichinho ali para cuidar do resto do mercado. Legal, muito já da sua visão de spin-off, de construir, Exato. fazer um piloto, né? Usar Exatamente a galera. isso. Até porque o caminhão deve ser uma complexidade diferente, né? Desmontar um caminhão, eu fico imaginando, deve ser muito mais difícil desmontar um carro, eu acho, né? Ele é mais fácil. Ele é mais fácil que as peças porque são... você solta a cabine, o resto é peça técnica, né? É desparafuso e tira. Entendi. E o carro não, o carro ele é um envelopão que a hora que ele bate, ele abraça todas as peças que estão dentro. Então é mais difícil você pegar essas peças, entendeu? Então até por isso o aproveitamento das peças do carro é menor. E quanto tempo que vocês desmontam um caminhão lá? Eu lembro que tinha Em média, 2 horas e meia. 2 horas e meia o cara desmonta um caminhão. É que a palavra caminhão, ela traz um monte de coisa, né? A palavra é grande, a palavra é forte, né? A gente fica imaginando que é difícil. Cara, isso é muito doido. E dentro do tempo que você viajou, trouxe essa gestão, começou umas paradas darem certo, que momento que você sente que a cadeira começou a ficar com o seu nome ali, né? Como é que seu pai vai ganhando esse respeito? Puta, o Arthur ali é o cara que tá vindo, trazendo uma parada que ele não flertava, talvez ele não vislumbrava. Como é que aconteceu essa transição, assim, de
eu vou pro conselho, você vai liderar essa parada e vai colocar a sua cara. Acho que teve 3 grandes eventos Uhum. que levaram a isso. O primeiro grande evento, como eu falei, esse grupo americano tentou comprar a gente em 2012. E eles chegaram lá em agosto. Dólar. Dólar bombando. E aí fizeram uma proposta que se aproximava de 100 milhões na época. Que legal. E aí o que aconteceu nesse momento foi muito engraçado porque um grande evento, apesar de a gente ter negado a proposta no final. Eu percebi que o que eu fiz criou valor Uhum. nesse nível. Deixou sexy a De vir uma JR. empresa de capital aberto, com faturamento de bilhão, querer fazer uma proposta para criar aquela empresa no Brasil através da gente, e eles deixavam claro que a gente era a única opção deles no Brasil. Então não tinha concorrência. Uhum. Então coroou ali o que eu fiz, que parecia uma estratégia, mas na verdade foi uma coisa que foi acontecendo. Mas ao mesmo tempo, pro meu pai e pra minha mãe foi um choque, que soou negativo até. Foi uma das poucas vezes na vida que eu vi meu pai por um bom tempo sem sorrir. Então, eu acho que bateu aquele negócio tipo do cara que veio da favela, não sei o que, construiu, criou amor por aquilo e nunca pensou na vida que aquilo seria vendável. E de repente vem uma pessoa com uma proposta grande o suficiente Pra resolver a vida de todo mundo. para né? resolver a vida de todo mundo, mas para ser irrecusável também. E ele queria recusar. Então ele ficou mal por um tempo ali, foram 3 meses de negociação com essa turma. E quando eu fui lá para Orlando e neguei a proposta, eu neguei porque eu queria o bem do meu pai, não porque eu achava que era o certo. Mas eu pedi para os caras as lições de casa. Eu falei, o meu pai eu vou cuidar. Como é que eu vou resolver? É problema meu. Me dá 2, 3 anos e a gente vai resolver. Mas eu quero saber onde por onde eu preparo uma JR melhor para vocês quando vocês voltarem daqui 2, 3 anos. E aí eu comecei a trabalhar governança, não sei o quê, e comecei a trabalhar a capilaridade, porque eles precisavam expandir no Brasil, mas não tinha desmanche para comprar. Ah, entendi. Você meio que falou um não agora, Aham. mas não esquece da gente. Exato. E eu vou deixar esse negócio mais sexy ainda pra Exato. vocês voltarem. E aí, eles me passaram, cuida da governança, cuida dos seus números, você precisa prepará-los melhor para ser uma empresa auditável, etc. Blá, blá. Cuide da capilaridade. Então, seu negócio precisa pensar como a gente expande, se vai ser comprando, se vai ser parceria, o que vai ser aí dentro. Uhum. E ele falou assim, você tá perdendo valor hoje no seu valuation por uma questão de não é compliance, é um liability aqui. Você tem um risco pelo mercado não ser regulamentado. Uhum. Mas isso você não pode fazer nada. Então eu voltei para o Brasil com essas lições de casa, né? Então precisava mudar o propósito de vida do meu pai. Não podia mais ser JR. Uhum. Governança eu comecei a trabalhar, coloquei amigos do meu pai para fazer parte do conselho, porque daí quebrava aquela barreira de alguém mandando nele. Eram amigos dando conselho, mas eram amigos que eu sabia que tinham as ideias que eu precisava. Entendi. Seu pai vai ouvir isso, hein? Ele sabe de tudo Ele isso. sabe, eu conto que eu sabotei ele. Uhum. Eu também cuidei dessa questão da capilaridade. A gente trouxe uma empresa de consultoria muito bacana, que é amigo dele também, o Marcelo Scherto, da Scherto Consultoria, especializada em franquia. A gente começou a pensar métodos de expansão. E eu falei, não custa nada fazer, eu não tenho nenhum background legal, mas vou tentar. Comecei para cima da Assembleia Legislativa, Detran, etc., para pensar o que é uma potencial lei desse negócio. E tudo isso começou a dar certo, etc. Eu comecei a usar esse empoderamento do Arthur. O Arthur começou a perder timidez, etc. Fui para dentro da Assembleia Legislativa, ouvi pedido de propina de um monte de deputado. Teve deputado bacana que falou, não, gostei do projeto, vamos conversar. Só que se vamos conversar, o cara não tinha poder dentro da Assembleia como os corruptos, por exemplo. Uhum. Então não tinha grande esperança. Sujeira em cima de sujeira. Isso é Brasil, né? Que loucura. O Detran me surpreendeu positivamente. Estava com o Daniel Nemberg à frente do Detran na época. Cara muito bacana, do bem. Mas também não partiria dele assim, essa questão de uma potencial legislação. Mas o que aconteceu é que em março de 2013, e aí vem o segundo evento, segundo grande evento, tentaram proibir nosso setor. O governador tinha uma missão que era reduzir latrocínio. Tava com a violência lá em cima, muita gente morrendo por assalto, e 75% dos latrocínios estavam relacionados ao roubo de carros. E aí o secretário de Segurança na época falou, vamos proibir o desmanche de veículos.
E aí o mercado entra em pânico e a gente começa a soltar fogos. Por quê? A gente estava estupidamente preparado para aquele momento. A gente estava desde 2008 se preocupando com isso. E aí o que aconteceu foi que a gente pegou montadora que estava conversando com a gente pegou seguradora que estava conversando com a gente trouxe o Detran junto, que a gente tinha começado a conversa, e pegou o tal do deputado que não tinha poder na Assembleia Legislativa, conseguiu audiência com o secretário de Segurança, a gente levou esses entes junto com a gente e a gente transformou a tentativa de proibição na lei do desmanche que todo mundo conhece hoje. Que legal, cara. Então, ela literalmente nasceu do nosso processo. Foi construída por nós em 9 meses. Em 2014 nasce a lei do desmanche. Nível estadual, logo em seguida a via federal. E aí, o terceiro grande evento vem 1 ano depois. Primeiro, eu já estava tentando em paralelo resgatar esse novo propósito do meu pai. Eu criei um blog para ele escrevia uns negócios, comecei a ensaiar um livro, daí daqui a pouco veio o meusucesso.com e convida ele para fazer o estudo de caso. E ele explode nos GVs, etc, blá, blá, e o Geraldo começa a fazer palestra e ama fazer aquilo. Então, uma startup que deu certo na minha vida é o Geraldo como palestrante. Geraldo palestrante. Eu me livrei dele com classe, ele tá feliz da vida de eu ter me livrado dele. Mas o grande evento mesmo foi quando o Arthur descobre o propósito dele. Até então, o Arthur tinha prazer desses projetos específicos do JR. O Arthur não gostava do JR. Só que... Você queria vender a parada, botar um dinheiro na família? Queria vender e ir embora, exatamente. Só que 18 meses depois de lançar a lei de desmanche, vem o resultado. O resultado foi de 26% de queda de roubo em São Paulo e 17% de queda em latrocínio. E aí eu me dei conta que o sucesso do meu trabalho estava salvando vida de verdade. Que legal, velho. E aí sai aquela coisa de tipo, eu preciso dobrar a JR. Não, agora eu preciso resolver o mercado inteiro. Porque eu sei que a lei tem prazo de vida, prazo de validade. Ninguém vai ficar respeitando essa lei por muito tempo. Roubar carro já era proibido, não precisa de uma outra lei. E aí vem essa questão. Se eu consigo autorregular o mercado, se eu consigo criar um ambiente onde a oferta de veículos é constante e estruturada, a saída de peças é constante e estruturada, o consumidor sabe a diferença e tem bastante acesso. Se você consegue melhorar a vazão de resíduos, se tudo isso está funcionando dentro de um método bonitinho, você consegue transformar o roubo de carros em algo inútil no Brasil. Você consegue transformar que o cara roube um carro e não sabe o que fazer com ele, porque desmontar e transformar em peça não vai dar dinheiro pra ele. Entendi. Então, o legal é que, assim, eu ser um cara que tem um preconceito enorme, assim, propósito, mas foi o propósito que me fez desencanar de só resolver o financeiro da JR. Sentir uma parada muito maior. E eu preciso resolver o mercado inteiro de uma vez. E para resolver o mercado inteiro, eu comecei a pensar essa plataforma. Essa plataforma hoje me dá muito mais horizonte de crescimento e faturamento do que a própria JR. Então, nessa coisa chatinha, entre aspas, que só falam de propósito, foi disso que nasceu o que a gente está trabalhando hoje. Legal. O que essa plataforma, até pra gente entender, ela leva o nome JR ou você spin-offou também? O que a gente tá falando pro cara que falou, beleza, o cara já entendeu que desmonta o caminhão, a oferta, a demanda, a peça vai direto pro PDV, né? E acontece isso, o cara que precisa repõe rápido. Me conta um pouco por trás disso daí, que tá explodindo na minha cabeça o tanto de dado que você pode fazer, planejar, e a gente pode chegar no nível do caminhão, em vez de passar pelo leilão, ir direto para uma JR da vida. Exatamente. Acho que é aí que a gente pode chegar, né? Exatamente. Legal. Conta dessa plataforma aí que vem a parte da inovação que eu fico maluco. A plataforma, basicamente, ela pega o método JR, que parece intangível para os pequenos desmanches, etc. E realmente ele acaba sendo caro. De 30 e poucos anos de validação, né? E você tem sistema, a gente tem um RP super caro lá dentro. Então o que a gente precisava? Pegar esse método, colocar numa caixinha simples, dentro de um sistema simples para que qualquer semi-analfabeto possa operar. E aí, abaixo desse método, abaixo desse sistema, 500 desmanches vão estar utilizando aquilo. Com 500 desmanches utilizando aquilo, a gente começa a criar 3 tipos de relação com essa rede de desmanches que não leva a minha marca. Leva a marca própria do cara lá, mas ele tá seguindo aqui. Por que ele vai querer usar o sistema, o método? Porque ele vai ter a gente trabalhando aqui na captação de veículos.
seguradoras, Detrans, frotas, indivíduos e etc. Você tem diversas fontes que a gente sabe lidar muito bem, a gente sabe organizar. E aí a gente começa a oferecer para ele mais barato do que ele está acostumado a pagar no leilão. Então, ponto número 1, você vai pagar mais barato que o leilão e a oferta vai estar melhor estruturada, ninguém vai roubar o rádio do seu carro. Entendi. É verdade, porque você evita um caminho desse caminhão até chegar no pátio de leilão e muita coisa some. Exato. Você já resolve ali porque chega muito mais peça. Eu vou organizar toda essa cadeia. E outra, eu tiro a comissão que a seguradora tem que pagar e a comissão que o cara tem que pagar e fico com um FII fixo daquilo. Então, fica muito mais justo para ele vai pagar menos e vai ter melhor oferta desses veículos. Ponto número 1, vou gastar menos comprando carro. Ponto número 2, a gente desenvolve um marketplace, a gente já falou com o maior marketplace aí, que eu prefiro não citar nome, ofereceu nosso know-how para organizar a venda de peças usadas 2, 3 vezes e não teve resposta, eles não quiseram ter esse esforço para tirar o roubado de dentro do marketplace. Então, a gente precisou pensar no próprio marketplace e a gente se deu conta que a gente precisa trazer a peça nova para dentro disso, porque a peça usada nunca dá conta sozinha. Então, a gente está desenvolvendo um marketplace que vai lidar com essas duas coisas, mas cuidar de uma coisa muito complexa do mercado de autopeças, isso em qualquer lugar do mundo, que é a experiência do consumidor. É muito difícil, ninguém foi treinado para comprar peça. Então, a gente tem todo um contexto, uma inteligência para que você tenha com maior facilidade acesso à peça, e a gente traz o nosso influenciador para dentro da plataforma, que é o mecânico. Então a gente tem isso bem resolvido, e aí o segundo ponto é, eu vendo mais se eu tiver na plataforma. Então eu pago menos e eu vendo mais. Terceiro ponto, hoje a JR tem tamanho e volume suficiente para que alguns resíduos que para a maioria não faz sentido, a gente consiga vender. Hoje, nesses estabelecimentos, esse resíduo é custo. Então, o que a gente faz? Uma vez que eu tenho 500 desmanches, eu tenho 1000 desmanches na plataforma, eu tenho previsibilidade de geração e também qual que é a roteirização necessária para coletar todos eles. E aí eu consigo fazer grandes contratos com os consumidores desse resíduo e fazer valer a pena mesmo que você tenha 500 quilos ali dentro daquele resíduo. Então um resíduo que seria custo pro cara passa a ser receita uma vez que ele tá na minha plataforma. Mas a JR é a grande desmontadora da parada, ou não? Não, a JR é uma das 500 desmontadoras. Ah, entendi. Eu tava achando que a JR dava os padrões, então você virava um grande pátio de desmanche legal, né? Distribuía a cadeia de peças nesses caras, eles iriam virar só PDVs. Mas não, eles continuam com os métodos deles. Exato. Só que você dá ferramenta, né? Ferramental pra esse cara entender, né? De onde comprar, de onde resolver e explodir no mercado. Exato. Eu dou sistema para ele ter o nível de organização que eu tenho. Eu dou acesso a veículos ou no mesmo preço ou mais barato do que ele está acostumado. Eu dou melhor vazão para as peças dele, inclusive a curva C de giro de estoque. E eu reduzo o custo dele, transformando potencialmente até em receita, gerindo melhor os resíduos dele. Então ele tem tanto benefício ali que ele não vai questionar de onde veio esse sistema, etc. Ele só quer que ele comece a funcionar amanhã. E você consegue dar tendências pra ele também, né? Tem caminhão que não vale a pena comprar agora porque dentro do pool de 500 não tá saindo peça. Aí você começa a ver as vantagens invisíveis dessa história. Cara, o volume de dados que eu vou conseguir gerar nisso é surreal. Sim. É surreal. Eu tenho um potencial, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer isso, de construir um banco, mas você tem uma bancarização por trás disso enorme. A transação financeira disso é surreal. Sim. E isso pode estar dentro de uma caixinha só gerando créditos para as pontas e eu tenho um float rolando ali. Então, cara, tem tantas coisas envolvidas nisso que tudo isso eu pensei sozinho até agora. Então, é o momento que eu tô provocando gente para vir para perto, captando gente, captando ideia, captando até co-founder eu tô olhando, pra gente estruturar isso e destacar, fazer o cortezinho ali, tirar isso da JR para que a gente se dedique só a isso. Legal. E aí você passa a ser mais uma empresa de tecnologia do que de desmanche em si, né? Totalmente. A gente se comporta como um Airbnb do desmanche. Que legal.
E eu entendo que o consumidor final sou eu, Gustavo, comprando uma peça pro meu caminhão, ou via o mecânico? Quem você acha que tá operando? O mecânico, ele é um influenciador nessa história, então a gente vai ter ferramenta para que ele gere um orçamento para você de serviço e peças, e aí o seu orçamento de serviço e peças tem o link que monta um carrinho automático dentro do marketplace. Então ele vai ter a comissãozinha dele, justa, entendi. Aberta e clara para todo mundo. Entendi. E hoje ele já ganha comissão quando ele vai buscar as peças pra você, né? Isso. Onde ele tá acostumado a comprar e tal, ele já tem um troco ali. Tem. Diante de ser um cara fiel, ele tem desconto, na verdade. Exato. E ele tem perdido isso, porque o distribuidor e os grandes marketplaces estão cortando ele, porque ele tenta dar acesso direto ao consumidor. A gente quer o contrário, a gente quer que ele venha para dentro da plataforma. E ele, na verdade, endossa a compra que eu preciso fazer. Exato. E aí me zera duas coisas importantes. O custo do lead vai a quase zero, porque esse cara vai querer jogar para dentro automaticamente. O custo de aquisição vai a quase zero. E a minha taxa de devolução também vai a quase zero, porque o cara validou antes. Sim. Então, e aí tem uma terceira vantagem que, em vez de entregar em 44 milhões de lares essas peças, eu vou entregar em 20 mil oficinas. Então a minha logística fica mais inteligente também. Você consegue distribuir a malha logística. Cara, mas não pode, se tudo isso começa a dar certo, não pode faltar caminhão pra desmanchar? Nesse projeto, né, nessa plataforma, a gente olha pra tudo. A gente olha caminhão, carro, moto, a gente olha tudo. Entendi. E aí, essa questão da oferta de veículo é uma coisa que a gente vem trabalhando há bastante tempo. E é uma das coisas que a gente resolve com essa caixinha fornecedora de veículos dentro da plataforma. Por quê? Só 6% da frota de caminhões tem seguro. Eu não posso depender de seguradora. Tem 94% de caminhões tendo algum tipo de final de vida que eu não estou participando. Então a gente vem se especializando há muito tempo, comprando ônibus de frota, carro forte de frota, que são veículos que têm obrigatoriedade de baixa. Tem 1 milhão de formas que a gente está explorando já, e que a hora que a gente entrar também no veículo leve com a plataforma, a gente vira uma solução foda de desmobilização de frota. Frotas complexas, né? Frotas de baixo valor econômico. A gente vira uma vazão de peças super agressiva, porque o nosso customer experience vai estar muito foda também, e a gente vira um grande fornecedor de resíduos recicláveis, que também é um problema na indústria. Você não tem logística reversa disso. Entendi. E como é que tá? Você tá em que fase da construção dessa plataforma? Qual que é o momento, Arthur, plataforma? A gente está com tudo isso validado com um dos clientes de desmanches, que é a própria JR Diesel. Então a gente já validou a parte de oferta de veículos, a parte de vazão das peças, a parte dos grandes contratos, a gente já sentou com as grandes consumidoras. E agora é o momento de olhar para a tecnologia. Então a gente tem um MVP dessa tecnologia funcionando para a JR, mas isso não é viável ainda de distribuição. Isso é só para a gente testar o modelo mesmo. Então é o momento que eu tô literalmente olhando para co-founders para esse negócio. Eu não vou mexer no dinheiro da JR, isso aí eu vou buscar investimento externo, etc. E agora é momento até de pensar como que eu vou fazer a minha saída, porque eu vou sair da JR para fazer esse negócio. Para se dedicar a esse. Legal. E dentro do modelo hoje que tá da JR, o seu pai como conselho, você como CEO, como é que lidar isso, cara? Como é que... Lógico, né? A gente até brincou aí que você conseguiu dar um bypass nele, né? De forma classuda. Como é que é hoje? Porque, assim, o conselho tem forte influência, né? E o CEO, né? O presidente, escuta bastante o conselho para algumas decisões. Como é que você lida com isso, cara? Tá muito mais fácil, dentro do respeito todo que você construiu com seu pai para estar nessa cadeira. Como é que é isso? Que tem ouvinte do EmpreendaCast que tem esses momentos, né? O cara tá herdando um negócio do pai, ou o cara começou com o pai lá e agora o pai quer tirar o pé e continuar. Mas o lance familiar, né? Às vezes dá umas tretas. O seu pai conhece você 100%. Sim. Né? Como é que você lida com isso? Como é que é lá o dia a dia? Eu diria que mais do que me preparar tecnicamente para gerir a JR Diesel, a sucessão dependeu da construção de inteligência emocional do meu lado. Porque o sucessor, ele parte da premissa que o cara tá velho, que o cara tá ultrapassado, que aquilo que ele faz tá errado, que o pai faz tá errado, ou que a mãe faz tá errado. E isso é um puta equívoco, porque quem trouxe a empresa até aquele ponto foi o fundador. Então, desenvolver essa inteligência de que aquilo tem valor e que você precisa aproveitar aquilo e trazer inovação para complementar, não substituir. Isso aí. Foi o maior desafio na minha construção de inteligência emocional.
mas também foi a garantia do sucesso desse processo. Então hoje, a posição de conselho do meu pai é muito mais de ser o mantenedor da cultura da JR Diesel, que isso é essencial para qualquer sucessão familiar, do que necessariamente participar de estratégia. Ele não é uma pessoa estratégica, ele não tem perfil estratégico. É óbvio que é sempre uma sensação de segurança ótima você ter o papai ou o fundador te dando um conselho ali a hora que você só queria uma validação. Às vezes você tem até certeza, mas você quer um ok. Então esse é super confortável. Mas hoje a posição é muito mais de manutenção da cultura JR Diesel para que ela não se perca nessas porradas de inovação que a gente traz o tempo todo, entendeu? Você entende que se de repente você tira o seu pai lá do pátio, etc., ele fala assim, vou morar no interior e não vou pisar mais na JR. Você pode perder um pouco do lance pessoas. Total, porque eu não tenho isso, né? Apesar do esforço, não é natural pra mim. Eu sou um cara fechado, eu sou um cara tímido, etc. Não vai ter o sorrisão, o bom dia gritado, não sei o que. Ou saber todos os nomes, igual seu pai sabe. Exato, eu não sei nada de caminhão, não sei nada. Então, assim, tem um monte de coisas que justamente por tê-lo lá dentro, eu decidi não aprender. Já exatamente para poder me focar em coisas que ele não explorava. Sim, consequentemente, como ele tá com toda a energia pra esse lado, ele não conseguia ter a ótica que você tem. Inclusive pelo momento que a gente vive, né? Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 35. 35 anos. A gente vive num momento maravilhoso, né? Eu agradeço todos os dias por estar vivendo a transformação, a inovação, a coisas que a gente falava em anos, já fala em meses, em semanas, e a gente já fala em horas, né? Coisas que estão acontecendo em minutos daqui a pouco. Então isso é muito legal. Eu perguntei bastante disso porque, de fato, cara, o que a gente pensa... Eu achei muito legal a forma que você colocou assim. Cara, eu era playboy, eu tinha tudo certo, tudo, né, pra ter uma vida tranquilona e tocar um foda-se aqui e as coisas iam dar certo. Mas despertou ali a vontade de construir, de consumir informação e de fazer a reviravolta. A gente comenta muito disso porque... Pô, quem disse que só a história bonita é o cara que veio da favela e conseguiu construir? Isso é muito bonito. Mas quem consegue dar continuidade e colocar mais pitadas também tem o seu valor. O que deixou a JR foda, pra ser bem objetivo, foi o momento onde eu e meu pai, a gente sentou e conversou. Eu falei, pai, eu não sou, e eu sei que você entende isso, eu não sou um fracassado de não saber sair da favela e chegar até esse ponto. E você não é um fracassado de não saber pegar desse ponto e transformar a JR em algo exponencial. E que tesão que somos complementares e respeitamos esse espaço. Então isso, com certeza, é um dos pontos mais fodas da JR Diesel. Legal, isso é muito gostoso, porque eu já vi que você fez alguns talks sobre isso, né? Como fazer inovação em empresas familiares. Deve ter todo o tempo, né? O seu pai é uma figura, é uma personalidade muito conhecida no meio do empreendedorismo. E também tem aquela coisa, né? Pô, se eu sou filho de um rockstar, será que eu vou ser um bom guitarrista, um bom cantor? Se eu sou filho de um grande empreendedor, será que eu vou ser um grande empreendedor? Porque tem umas sombras que deve te percorrer, que hoje acho que tá superado, né? Você, no seu discurso, me pareceu bem limpo essas sombras. Mas, de fato, naqueles momentos que você tava estudando e testando, você tava pronto pra dar um hashtag chupa, que deu certo, né? Eu acredito que tava muito disso. E eu fico imaginando, eu falei, pô, quando eu conversar com o Arthur, eu vou perguntar isso pra ele, porque existe essas sombras, né? A galera gosta de colocar uns rótulos e tal, e você deve estar cansado de responder isso, né? Eu nasci com outro problema, que é... Meu primeiro nome é Geraldo. Então todo mundo colocou uma pressão enorme que eu deveria ser o próximo Geraldo. Entendi. Então isso foi horrível na minha infância, eu tive que fazer terapia pra cacete pra corrigir isso. E até hoje eu lido bem, muito bem com isso, eu dou risada, etc. Mas, eu tava no Gramado Summit lá com ele, e as pessoas falam, pô, você tem sorte, né? Pô, o fruto não cai longe da árvore. É sempre uma comparação, tipo, você só é foda porque seu pai existe, né? E eu não tenho nada a ver com meu pai. É engraçado isso, né? Porque eu não tenho nada parecido com ele. Então como é que eu copiei dele? Mas essa sombra me aterrorizou por muito tempo mesmo. Eu fico imaginando isso. Dependendo da idade que você tem, se não tiver cabeça, dá uma pirada, né? Exato. E... uma virada de chave importante aí foi por volta dessa fase mesmo, 2012, 2013, onde eu começo, tipo, pô, eu fiz lei, cara, então, peraí, eu não sou tão ruim assim, né? Sim. Então eu começo a construir minha autoafirmação,
E é um momento também que eu começo a me desprender da questão do reconhecimento. Então eu falo assim, eu só quero o resultado, eu só quero saber se a JR deu certo naquele ponto. Se meu pai sente que ele deu que a ideia foi dele, cara, o que vai importar na minha vida? Uhum. Eu tô aqui pra ser reconhecido ou pra ganhar dinheiro? Arthur, tô lá pra ganhar dinheiro. Uhum. E agora fica a questão do propósito também. Então, se eu tô atingindo o propósito, se eu tô ganhando dinheiro, dane-se quem teve a ideia. Sim. Então, quando eu relaxei de ser o dono da ideia, de ser reconhecido por aquilo, eu comecei a trabalhar o oposto. Eu falei, pai, eu ia trabalhando ele, daqui a pouco ele tinha a ideia que eu precisava que fosse Legal. Implantada. Pô, cara, você tem um nível de persuasão absurdo de conseguir convencer o seu pai umas paradas, hein? Foi bastante tempo de treino. Que legal. Deu muito errado no começo. E eu fiquei bastante curioso que você que lançou o seu pai pra esse modelo blogueiro. Uhum. Acho que blogueiro é Começou ruim. com blog, então. Começou com blog, mas de colocar o seu pai pra contar a história dele, né? Porque a narrativa, o storytelling do seu pai é muito boa, cara. E eu estive lá, eu conheci o seu pai, eu vi o quanto ele é genuíno, né? Quem conhece ele das redes sociais, dos vídeos, das entrevistas, das palestras. Se você for lá na JR Diesel, eu cheguei lá às 5h30 da tarde, não tinha uma gota de óleo na JR e consegui conversar com seu pai, que é a minha entrevista favorita. E ele é tudo aquilo mesmo, né? Então quando você olha pra aquilo, você fala, caraca, velho, esse cara tem um storytelling muito foda. Aí se escrever um livro, se eu tivesse conhecido ele pelo meio, assim, se a gente fosse brother de rua, etc, né, de bairro, eu ia falar, cara, seu pai precisa escrever um livro. Eu acho que todo mundo falou, né? Exato. Você precisa escrever um livro. Exato. O que acontecia muito quando eu tive essa ideia de expor meu pai, é que ele passava 1/3 do dia dele, todos os dias, recebendo algum amigo de pequeno, médio ou grande porte, dando conselho pro cara, e você via que transformava a vida do cara, que o cara saía de lá com o problema resolvido. E eu que tava todo dia lá, você viu que ele falava a mesma coisa pra todo mundo. Uhum. Não é que ele sabia entender seu problema, é que o que ele fala é a positividade das paradas. É a positividade, é ver pelo lado bom da coisa e tirar como lição. Então era tudo igual e sempre resolvia a vida dos caras. Eu falei, porra, vamos otimizar isso, né? O cara perde um tempão disso. Vamos gravar um vídeo e você reproduz na TV da JR, né? Começou com um blog escrito, e aí eu falei, vou trabalhar um livro, né? O livro, se eu juntar os artigos do blog, dá um livro. Comecei a falar com editoras, etc, blá, blá. E em paralelo veio, como eu falei, o negócio do meu sucesso. O meu sucesso deu uma visibilidade que ele nunca teve. E aí bateu, talvez o negócio do reconhecimento, talvez o negócio da vaidade, mas, pô, eu sou o neguinho da favela que agora todo mundo acha foda. E aquilo começou a seduzir muito ele. E aí eu falei, pô, é o momento, agora eu consigo tirar ele, né? Uhum. E aí veio a editora, não sei o quê, e palestra atrás da outra. Hoje o cara tá fazendo 120 palestras remuneradas por ano. Ele faz 120 palestras remuneradas praticamente dia sim, dia não. Exatamente, ele viaja. Tanto que é difícil encontrar ele na JR hoje em dia. O livro dele já vendeu mais de 40 mil, acho que quase 50 mil cópias. As redes sociais dele crescem absurdamente. E você vê que ele não tem hater. Por quê? Porque ele não tá te falando, eu tenho aqui a fórmula de como você ficar milionário. Não, ele fala um negócio básico, simples, que serve pra você no seu relacionamento com o filho, com o seu amigo, no trabalho, pra ganhar dinheiro, pra se reestruturar, pra sair do poço ou pra ser um bilionário melhor. Sai pra todo mundo e ele não tá julgando ninguém, então ele não tem hater. Numa população de quase 400 mil seguidores, o cara não tem hater. Então isso é super incomum, né? Sim, eu costumo falar que seu pai é chama pra gasolina. Porque assim, se você tiver, dependendo do seu momento, você tá querendo um empurrão, alguma coisa que você acha que tá dando errado e você quer criticar, dá uma olhada nos stories do seu pai ou nos vídeos. E é pra acender uma chama, uma parada. Eu conto pra todo mundo, hoje eu tive a experiência de falar isso, eu conheci o Nélio do podcast Insider, e eu falei pra ele, cara, a minha entrevista favorita é com o Geraldo, porque eu cheguei lá com a pretensão de contar a história dele, muito do que eu ouvi, só que eu descobri um cara muito mais completo. E aí eu tava falando pro Nélio, pô, Nélio, imagina você entrevistar um cara que já tem muito documento na internet, já tem muita coisa, se eu vou fazer as mesmas perguntas. Aí eu fiquei pensando, será que eu estudo tudo que já perguntaram? Ou eu vou lá e pergunto tudo que eu quero, né? E aí eu rasguei a minha pauta, cheguei lá, conversei com seu pai, eu falei assim, seu pai falou assim, cara, senta aí, já terminei todas as minhas coisas, vamos gravar o tempo que você precisar. Sobre o que a gente vai falar? Eu falei, Geraldo, a gente vai falar sobre
a vida, né? Empreendedorismo, me conta a sua história. Claro, boa parte do episódio que eu gravei tem documentado em tudo que é lugares, mas eu fiz pergunta pra eles que ele falou assim, cara, nunca ninguém me fez essa pergunta. Porque eu me senti numa mesa de falar assim, cara, quanto custa 1 hora com o Geraldo Rufino pra receber aquilo que os melhores amigos dele, agora que eu descobri, né, iam lá pegar isso com ele. E aí eu termino a entrevista que a gente falou sobre intraempreendedorismo, sentimento de dono independente do CNPJ que você tá trabalhando. Ele me contou muito que desse modelo que ele trabalhou, ele conseguiu conquistar cargos no Play Center. E até ia te fazer uma pergunta, você foi pro Play Center pra caramba, então, né? Foi bastante. Cansou. Mesmo depois que ele saiu, foi bastante. Nem precisava de replay, né? Que a gente gostava de pegar o replay do Ele Play ganhava Center. bloquinho de passaporte da alegria. Isso eu imaginei, que você ia e tinha Fast Pass, né, no Play Center. A gente falou muito sobre isso. E aí no final eu termino a entrevista, eu chego pra minha esposa e falo, porra, hoje eu conheci um cara que escreveu 2 livros, que tem uma história fantástica, que todo mundo tá documentando, mas eu tive pra mim, né, ele rasgou elogios pra você no episódio, mas eu tive pra mim que foi, cara, eu tive a oportunidade de conversar por 1h30, de receber uma dose de positividade e de vamos lá, cara, só depende de você, sabe? Mudou praticamente a minha semana e mudou o meu mindset de algumas coisas que eu encarava. Isso é muito bacana porque quando você teve essa ideia de pegar o storytelling dele, de colocar, é praticamente vender água no deserto. Exato. Não tem como dar errado essa parada, quem conhece ele particularmente, Exato. entendeu? Isso Exato. é muito legal. Mas agora vamos falar do Arthur de novo, da confraria, cara. O que é a confraria? Eu sei que você tá à frente de uma parada bem bacana, teve reunião recentemente, eu vi nos seus stories. Explica pra galera o que é a confraria do empreendedor. A Confraria de Empreendedor é um grupo que nasceu super informal há 2 anos, 3 anos atrás, mais ou menos. Eu não fui um dos fundadores, eu entrei para a gestão da Confraria recentemente. E a Confra, ela acabou se definindo pelo perfil das pessoas que entraram no começo, que tinham essa pegada do mutualismo. Então tá todo mundo ali muito mais preocupado em doar alguma coisa, servir o confrade ali, do que em tirar um networking, seja o que for. Então, cara, é o tipo de lugar que você joga lá, precisa do contato do Bill Gates, você vai conseguir. E 5 pessoas vão te dar o contato. Tem um caso acontecendo lá agora de uma empreendedora que está lidando com uma grande empresa e está com medo, porque tem suas variáveis ali, e aí já criaram um grupo paralelo, tem umas 7, 8 pessoas lá, pensando o problema dela para que ela tenha o sucesso ali naquela reunião. Que legal. E começou a nascer negócio real, grande, interessante, estruturado dessas relações. Então, é um grupo de empreendedores e intraempreendedores de pequenas, médias e grandes, enormes empresas. Então, tem bilionário lá dentro e tem gente em early stage ali que tá no bootstrapping total. Então, a característica comum é o mutualismo, é o cara querer doar. E, cara, tem sido muito bacana. E aí, recentemente, quando o convite veio para transformar a confraria num business. Então, como é que a gente transforma essa cultura, essa comunidade com esse perfil de cultura em produto? E não para tomar dinheiro do confrade, mas como é que a gente otimiza esse capital intelectual e esse mutualismo e transforma isso em algo que todo mundo pode ter acesso de algum método. Então é nisso que a gente trabalha hoje. A confraria é incrível. A velocidade que você consegue resolver as coisas lá dentro. Mas para participar eu pago alguma coisa? Como é que funciona? Não, aí você passa por um formulário que a gente vai avaliar. O fato de você ser reprovado não quer dizer que você é ruim. É uma questão do que a gente está buscando para aquele momento da confra. Então tem um gap ali de marketing digital, por exemplo. Então a gente vai dar prioridade para esse tipo de gente. Que legal. A gente olha, sei lá, tá faltando mulher, porque a gente se esforça muito para ter uma diversidade interessante lá dentro. Então tem uma semana ali que a gente só vai pôr mulher para dentro. Então tem muito essa questão ali, mas é um form que a gente disponibiliza no site lá, confra.cc. Confra.cc, assim isso, mesmo? Legal, quem ficou interessado, é até legal fazer uma ponte, né? Eu descobri com o EmpreendaCast que, além de eu conversar com gente inteligente toda a gravação, né? E ganhar mentorias, e ganhar histórias fantásticas, que meu objetivo já estava concluído aí quando eu fiz o EmpreendaCast, eu descobri que, de fato, né? Eu já trabalho com podcast, eu já faço podcast há 6 anos, e a gente forma comunidades. E a gente formou a comunidade do EmpreendaCast também. Tem um grupo de ouvintes, a galera se ajuda, a gente fez o Empreenda Beer, e aí eu falei, deixa eu conversar com o Arthur da confraria, porque deve ter uns encontros também, a galera deve se ver fisicamente. É mensal? Como que é os encontros? Tem um happy hour mensal e
quase todo mês tem um encontro de conteúdo, que daí a gente estrutura uma coisa mais organizada, pega um tema, traz um mega especialista. Normalmente a gente vai para dentro da empresa desse especialista ou num espaço que caiba todo mundo. Legal. Muito bacana. Eu tô pensando em tudo isso porque o EmpreendaCast, né, hoje a gente tá com mais de 20 mil empreendedores, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente viu que de fato a comunidade quer ajudar, né? Então, quando a gente pega lá, eu tenho ouvintes no Japão, tenho ouvinte em Balsas, né, em cidades bem distantes, que o cara não tem com quem conversar para falar de empreendedorismo. Então, quando eu gravo o EmpreendaCast, primeiro que eu me sinto bem, né? Hoje tá muito mais fácil falar de empreendedorismo, mas eu sou de uma época que se você encontrasse um empreendedor no churrasco, estourei, eu vou conseguir conversar o churrasco todo, né? Hoje é muito mais simples. Então a gente vê que na comunidade às vezes os caras se juntam e falam assim: puxa, finalmente encontrei um grupo no WhatsApp que não preciso trocar bom dia, boa tarde, boa noite e a gente consegue falar de negócio, a gente consegue validar ideia. Então eu convido você a visitar o site da Confraria, que é muito bacana. Os encontros são em São Paulo ou no Brasil todo? A gente já fez Rio Grande do Sul, BH algumas vezes, tem Rio, Recife, hoje não aconteceu. Quase aconteceu Campo Grande, a gente tem espalhado aí. Legal, então eu convido você a ir lá, respirar isso. Muito bacana a organização, muito mais comunidade, né? Eu tô aprendendo a fazer isso. Mas eu também te convido a entrar no grupo de ouvintes do EmpreendaCast. A gente só pede para ir pelo Instagram, pede o link, eu passo o link para essa galera e todo dia chega alguém novo. Boa. Muito bacana. Esse é um dos pontos mais importantes que eu acho que a comunidade pode se fortalecer, porque de fato ir com mais gente você vai muito mais longe. Eu preciso pagar alguns merchans aqui, Arthur. Eu fui batendo na porta de outros empreendedores, né? O primeiro empreendedor que eu bati foi do Alexandre Barsi, que ele é o CEO da Verity Group, uma empresa voltada para a transformação digital. Então, quem está aí, você executivo, precisa de alguns projetos voltados para transformação e inovação, a Verity pode te ajudar. Eu também fechei com o André Brunetta, eu gravei um episódio com ele, ele é o dono do Zul Digital. Se você precisar de Zona Azul em São Paulo, Azul Digital é o melhor aplicativo de Zona Azul. Não é porque ele me patrocina, não. Eu uso. Você usa? Uso. Com o seu pai também a gente conversou, ele também tem o Zul Digital. Muito bacana. E também lá com o Rafael Marangoni, da BR Link. Quando a gente fala de nuvem, de Amazon, sua plataforma vai ou ficar em Google ou Amazon, se já não está em algum desses. Com certeza, uma dessas. Ou Azure, a BR Link é a empresa que te leva para a nuvem ou te organiza a nuvem. Boa. E a último fechado que eu tive de patrocínio é a Bluesfields, que é uma aceleradora para quem está em estágio inicial. Né? Todo mundo quer scale-up agora, né? Uhum. Vamos acelerar scale-up, vamos cuidar de você, vamos fazer o seu negócio rampar. Esqueceram a galera que tá com a ideia na cachola, pra depois botar no papel e do papel fazer um MVP. Boa. Então a Bluesfields também é uma das minhas patrocinadoras. E tudo isso, cara, na cara de pau, que acho que empreendedor tem que ser cara de pau, tem que bater lá, contar a sua ideia, né? Exato. E falar sobre isso. Nessa linha do cara de pau, eu sei que você também é investidor anjo e você deve escutar todo tipo de pitch. Como é que você se posiciona atualmente, assim? Eu sei que você não mexe no dinheiro da JR, você tem lá o seu compromisso como CEO, só que você é uma mente que está conectada com todo esse ecossistema. Como é que você tem visto isso? Onde é que você põe dinheiro quando você escuta os pits, né? Na confraria deve aparecer de tudo também. Como é que você hoje enxerga esse mercado na hora de falar de investimento anjo e de startup que pode dar em nada e pode dar um futuro unicórnio, assim? Cara, é um ponto super delicado, porque eu nunca me posicionei como investidor anjo, mas eu sempre fui muito aberto à mentoria. Ah, entendi. Mais como um grande egoísta que quer aprender de todo mundo e de tudo, do que necessariamente me sentindo como um cara com capacidade para ajudar qualquer um. E aí o que eu fui percebendo, e nasceu muito essa demanda pelas mentorias, porque as pessoas perceberam a visibilidade do Geraldo e aí começaram a pedir pro Geraldo. O Geraldo não sabe definir o que é startup, quiçá mentorar uma startup. E aí ele me passava tudo pra mim. E aí comecei, cara, eu já perdi a conta, 150, 200 empresas já me procuraram, tivemos um papo preliminar e aquelas onde eu vejo um empreendedor, primeiro, disposto a ouvir. Porque normalmente o cara vem, uma ideia genial, eu sou foda. É só você me dar o dinheiro que eu sei que você tem pra caralho, e, cara, você vai ficar muito mais rico, não sei o quê. Cara, é o tipo de cara que eu já dou umas 3 porradas e despacho.
Você aprende a ser mal educado também com classe, porque é tanta gente te pedindo que você vê que é falta de educação você ficar enrolando. Então você tem que ser direto. Eu aprendi Sem a ser tempo, mais irmão, direto. sem tempo. Exato, é até pra economizar o seu tempo, porque eu vou te marcar 3 reuniões sendo que eu já sei a resposta. É falta de educação com você, deixa eu economizar o seu tempo também. O legal é que eu comecei me associando a algumas dessas empresas como advisor, como mentor. Então eu tenho 0,5%, 0,1% ou 5% da empresa, mas como uma posição que aconselha o tempo todo, que gera networking, que busca negócios, etc. Na parte de investimento, eu nunca fui atrás de acontecer. Eu me envolvi recentemente com o pessoal da Bossa Nova e a gente está pensando forma de fazer isso dentro do Autotech, sendo mais específico. Mas na parte de mentoria, eu tenho RH Tech, eu tenho empresa de treinamento de empreendedores em favelas e periferias, tem empresa de reciclagem de resíduo doméstico, tem de tudo, de tudo. E o que eu mais curto é quando chega uma empresa de um negócio que eu nunca ouvi falar. Eu já lidei com resseguro, eu já lidei com clube de pôquer, eu já lidei com um monte de coisa. E sempre tem alguma coisa, aí fala do egoísmo, né? Eu levo muito mais do que eu dou pra esses caras. Sim, acho que mentoria é uma troca de verdade, né? Exato. Uma coisa que eu aprendi também, né, fazendo o EmpreendaCast, eu tenho algumas coisas na vida que eu já fiz, bastante quebrada de cara, mas aí um dia um dos ouvintes falou assim, cara, posso tomar um café com você e tal? Eu falei, puta, o cara vai vir tomar um café, será que eu tenho alguma coisa pra entregar pra ele, né? Eu sempre ficava pensando, pra ser mentor precisa ter cabelo branco e precisava ter se ferrado ou, né, pra aconselhar. E aí eu descobri que não, na verdade, o que o empreendedor precisa, às vezes, é um norte de uma ótica diferente para o que ele tá pensando, porque às vezes dentro da família, dentro dos amigos, todo mundo vai dar os tapas nas costas e falar assim, vai, brother, a gente te ama, né, vai com tudo. Exato. É aí que mora o perigo, né? Se você acreditar só nessa turma, cara, exato. São as pessoas que mais vão te apoiar na alegria e na tristeza. Porém, elas estão colocando o coração na validação da sua ideia. Então, sei lá, já teve cara que viajou alguns quilômetros, chegou aqui e falou, velho, o que você acha disso que eu tô falando? Né? Pô, teve uns que eu falei assim, cara, eu não tenho a mínima ideia, o que você trouxe na minha mesa, eu nem sabia que existia isso, brother. O que eu posso te dizer é isso que eu manjo, e se eu fosse consumidor eu faria isso e aquilo. E aí eu descobri que não precisa do cabelo branco, na verdade, né? Exato. Uma coisa muito legal que aconteceu nesse processo de analisar tanta empresa é que você percebe que há um padrão entre as empresas e há um padrão na coisa certa a se fazer em cada uma delas. E aí eu fiz uma alusão ao que eu faço com o caminhão. O caminhão tá batido, ele não tem mais valor para ninguém. E aí você desmonta ele e ele passa a valer 3, 4 vezes mais, mas ele é o mesmo caminhão. Ele só tá desmontado e seu propósito ressignificado. Então, o que eu percebo é que a prática do desmanche de negócios é totalmente padrão para qualquer negócio. Então, a Natura pode se desmanchar e pegar áreas que aparentemente não tem mais valor e dar um novo propósito para aquela área. A oficina da esquina pode se desmanchar e virar um centro de serviço diferente que faça sei lá o quê. Então, quando eu comecei a me dar conta de que eu conseguia aconselhar todo mundo, não é porque eu tinha conhecimento de todos os negócios, mas é porque eu aplicava o padrão que eu aplicava nos meus caminhões, eu vi que o desmanche de negócios é um padrão super válido para qualquer pessoa que queira olhar a inovação, principalmente em negócios tradicionais, padarias, farmácias e tudo que não tem essa sofisticação da tecnologia. Você sabe que você tem uma gama imensa de montar uma consultoria disso, né? Porque o que mais tem é empresa antiga, né? Velha. Familiar, querendo se reinventar. A editora que publicou os livros do meu pai, a editora Gente, tem me provocado, falou, cara, vamos falar desse tal de desmanche de negócio aí, porque se você falou com tanta empresa e você, em todos os casos, você usou a mesma metodologia e na maioria dos casos as pessoas saíram te agradecendo por ter percebido algo, você tem aí um método, você tem alguma coisa na mão, então vamos discutir isso, né? Legal. Então é uma coisa que eu sou um cara que não gosta da visibilidade, etc. Então eu tô trabalhando internamente. Mas vai ser inevitável, cara, porque você vai sair no EmpreendaCast, 20 mil pessoas vão saber quem é Arthur e os caras vão te atormentar. Galera, adicionem o Arthur no LinkedIn,
Conversa com ele, atormenta ele, cara. Ele sabe ser mal educado com classe se for necessário, mas vá lá, sonhadores. A gente tem bastante sonhador. O mais bacana é isso, né, cara? Eu tô tentando fazer um EmpreendaCast de todos os tipos de tema. Então eu tô louco atrás de um dono de restaurante japonês. Quero pegar um cara de hamburgueria, sabe? Eu queria pegar um cara que franqueou. Porque a gente entende que, né, a gente tá no momento da transformação e da inovação, mas empreendedorismo existe desde, né, 1500 no Brasil, para dizer em si. E eu acredito que, na verdade, tudo que é o fio condutor dessa parada é atitude e vontade, independente do tema. Isso que é o fascinante de empreendedorismo, né? Eu sou casado com uma headhunter, que é completamente o oposto, né? Uma pessoa que vê carreira e vê continuidade né, num CNPJ como colaborador. E ela fala isso, cara, é impressionante, você fica tão apaixonado falando disso, você respira isso, mas pra ela não tem valor nenhum, porque ela não enxerga essa parada. E é justamente o bacana do negócio, né? Eu falo pra ela, o empreendedor é nuvem, é uma parada de sonhos, de construção, de propósito, e todo mundo associa também grana a empreendedor. E eu sempre falo, cara, se tem uma parada que eu quero é sorriso, porque sorriso é o resultado de um impacto, né? E aí ninguém entende essa parada e é tão fascinante que conversando com seu pai e com os mais de 40 empreendedores que eu já conversei no EmpreendaCast, todo mundo brilha os olhos na hora de falar o quanto tá impactando alguma coisa. Então hoje aqui nesse episódio a gente viu que você tem um propósito muito mais de, é reduzir criminalidade, salvar vida, né? E de fato despertou em você dentro da oportunidade a construção uma reconstrução de um negócio, né? Exato. Isso é bem bacana. Não é à toa que seu pai rasgou vários elogios no episódio que a gente gravou. Isso é bem legal. Eu tava até pensando, pô, cara, eu vou conversar com o Arthur, eu quero tirar bastante. Será que ele vai ficar incomodado da gente falar dele ser o filho do Geraldo e tal? Isso super superado. E o momento, né? Agora fazendo o storytelling do EmpreendaCast, né? Eu conversei com seu pai, o cara que voltar agora lá no episódio do seu pai, que já escutou, o cara vai ver muito sentido nas duas visões. Uhum. Então, isso é muito maluco. É só o empreendedorismo que pode propor isso. Eu tô esperando o seu livro, eu vou atormentar você pra você escrever, então. Bota seu rosto aí pra aparecer, cara. Acho que tem tudo a ver. Você foi o cara que levou seu pai pra botar o rosto e agora você precisa aparecer. Eu vi também no Dia dos Pais, você fez uma postagem com uma foto da oficina, né? Você e o seu pai. O pessoal da oficina reserva lá, a gente fez um ensaio com os meus filhos, foi muito legal. Que legal, cara. Eu só fiz porque os meus filhos estavam juntos. Porque... eu vi lá uma foto super despojada de família mesmo, muito bacana. Cara, eu queria agradecer. Você já tinha gravado o podcast ou não? Estreou? Nunca, não, primeira vez. Legal, espero que você tenha gostado, curtiu? Foi bacana, é descontraído, né? Não tem câmera, a câmera é foda. Ah, não, cara, eu faço o EmpreendaCast que eu quero me divertir. Se eu conversar com você aqui quadradão, sabe? Quais foram os números que deixaram você um cara mais confiante na JR Diesel? Ah, quando eu fiz tal coisa. Puta, fica chato pro cacete. Exato. Eu não entro na sua história. Então a gente conseguiu tirar várias coisas legais aqui. Você ouvinte que ficou com a gente até o final, eu agradeço. Espero que você tenha se inspirado com essa história. O EmpreendaCast também tem um modelo que eu fiz. Antes de ir pros fechamentos, né, Arthur? Eu também fiz uma parada que é o seguinte. A PicPay me apoia. Então a PicPay tem um modelo de assinaturas que o cara pode ir lá baixar o PicPay e utiliza o código SONHAR lá pra ganhar 10 pila, eu ganho 10 pila também. Só que eu fiz um plano de assinatura que é assim, você pode dar uma grana por mês pro EmpreendaCast e toda essa grana que eu levanto, eu reinvisto em eventos e trânsito de encontrar os empreendedores. Então se você já baixou o PicPay, que curtiu lá o episódio com o Diogo, que foi sensacional, se você quiser ajudar o EmpreendaCast, eu vou fazer prestação de conta e tudo mais do que entrar dessa grana, pra gente fazer mais episódios. A gente estreou um bem bacana com a Muri. Toda quarta-feira a gente fez o Fala Presida, que ele faz uma ótica das perguntas que ele recebe como Angel Money e como empreendedor. Então, a estreia foi: como é que eu calculo o valuation da minha empresa? Que é o que a maioria dos sonhadores aqui tem como dúvida. Isso foi já beneficiado por conta do plano de assinaturas. Eu consegui colocar mais um programa, mais uma edição, trazer mais conteúdo para essa galera. Então convido vocês que tiverem o PicPay, que é uma ferramenta sensacional, né? Todo mundo chama de canivete suíço das carteiras de pagamento. Baixa lá o PicPay que eu recomendo. Agora eu queria saber de você o seguinte, pra gente fechar. Quais atitudes empreendedoras pro cara que tá lá em cima do muro, né? Ou que tá na empresa da família, não quer deixar o pai, ou
o pai não tá dando oportunidade. Deixa uma atitude empreendedora assim, do que te motiva toda segunda-feira chegar com um sorriso lá na JR. Provoca esse cara pra mim. Cara, eu vou direto no cara da família. É muito foda ser sucessor. É muito foda. E acho que tem uma oportunidade enorme de que o cara já fez quase tudo. Você só precisa melhorar. Uhum. Então, para de chorar, para de reclamar que ele é difícil, para de reclamar que ele não tem espaço e entenda que o seu empreendimento, daqui pra frente, o empreendimento dele foi fundar. O seu empreendimento é desenvolver essa inteligência emocional pra lidar com o cara. Ele merece esse respeito, porque ele te deu a oportunidade. E aí a sua responsabilidade é transformar essa empresa em algo que aumente impacto, crie propósito, ganhe mais grana, atenda mais gente, empregue mais gente. Então, o sucessor é chato pra cacete, ele reclama demais e etc. O recado é esse. O cara já fez metade do caminho, ele economizou seu tempo. Agora faça só essa parte que ele deveria ter feito, mas o cara já tá velho pra fazer. Trabalha a cabeça, trabalha mindset e expande. Legal. Cara, te agradecer. Como é que o pessoal te encontra? Bom, eu acho que a melhor forma de me encontrar é o LinkedIn, Arthur Rufino, CEO da JR Diesel. Cara, te agradecer, brigadão, de verdade, você é uma simpatia. Eu já tive a oportunidade e o privilégio de almoçar contigo. Te apresentei o maluco do Gustavo Câmara da Virtus, idealizador da 99 Táxi, que é outro cara que eu adoro. E agradeço mesmo de coração, cara, por você ter topado, disponibilizado seu tempo, né? Um tempo de CEO que não é fácil, numa empresa que tá tocando lá. JR fica aqui pertinho, mas né, tem um rolê e tu vai pra Alphaville agora, né? Exato. Brigadão mesmo, cara. Sensacional. Prazer, foi muito bacana fazer isso aí. Muito bem. Espero que você que ficou com a gente aqui tenha gostado desse episódio. Não deixa de enviar seus comentários, feedbacks, tudo pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @EmpreendaCast. O nosso site também é empreendacast.com.br. Me adiciona lá no LinkedIn também, é só procurar Gustavo Passi, Passi, agitador de inovação, o cargo que eu mesmo criei e me dei. E eu não tô nem aí pra isso. Pra você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, tem um lance importante. Assim que terminar esse episódio, vai lá no botão seguir. Se você curtiu ficar com a gente aqui no Empreenda Cash, pra você receber os próximos episódios. Se você estiver pelo iTunes aí no seu iPhone bonitão, dê as suas 5 estrelinhas, comenta lá, que eu leio todo mundo que deixa feedback e eu quero sempre melhorar e fazer um programa bem bacana pra você. Agradeço você, sonhador. Até a próxima. Tchau! Esse podcast foi editado por Thiago Lima.